tudo é possível, somente crer. Amado Criador, reunimos como aqueles que creem, que ninguém tenha dúvida que o Senhor prometeu e já cumpriu. Todas as coisas já foram feitas por ti. Estamos aqui somente para ver juntamente com eles onde tudo isto aconteceu. Mas a palavra está cumprida. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui neste companheirismo com nossos irmãos e juntos nós aprendemos, juntos nós recebemos mais do seu Espírito, juntos nós temos mais revelação, pois um Filho de Deus ama a Deus e amamos uns aos outros, porque somos todos de uma só família, a família do céu. Obrigado por esta oportunidade de poder pregar a este povo, Senhor. Dar-lhes aquilo que o Senhor tem dado a nós como deu ao seu profeta, e a gente apenas distribui alimento. Como seus discípulos tomaram aqueles alimentos já multiplicados e passaram a distribuir para a multidão. Nós, como pregadores, tomamos a mensagem revelada, que o Senhor revelou ao seu profeta, e estamos distribuindo ao povo. Nós te damos graças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, vamos logo à palavra. Ganhamos tempo. Apocalipse 5, do 1º ao 5º, e Apocalipse 10, 1 e 7. Muito bom estar com vocês. Eu creio que o que Deus tem para nós, Ele nos dará mais um pouquinho hoje. Glória a Deus. Apocalipse 5. Do versículo 1º ao 5º. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 10, versos 1º e 7. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Pode ser. Quero falar com vocês, como sempre, para quem é acostumado a ouvir já nossos CDs, nós temos que repetir muitos parágrafos, porque isto é uma confirmação. Diz Paulo que quando se repete, confirma mais aos irmãos. Então nós estamos para confirmar. Eu vou falar sobre a revelação saiu à luz. Porque uma das coisas mais importantes é a revelação. Sem revelação você não pode agradar a Deus. Que é, sem fé não se pode agradar a Deus. Tem que ter fé. E fé é revelação. Se a pessoa não tem revelação,
ela nem sabe agradar a Deus, não pode agradar a Deus. Você tem que ter esta revelação para agradar a Deus. Você quer saber fazer muita coisa para chamar a atenção de Deus. E você não consegue. Porque não é o que você faz que chama a atenção dele, mas a revelação que ele deu que chama a atenção dele próprio. A gente quer chamar a atenção de Deus com coisas nossas. As nossas muitas orações não chamam a atenção de Deus. É muito bom jejuar, mas o jejum não chama a atenção de Deus. Isto é, que os pentecostais usaram por todo esse tempo e não souberam nem o nome do Pai. Então, o que chama, cativa a atenção de Deus é a fé. E fé é a revelação. Agora, esta revelação que chama a atenção de Deus, como a revelação te cativa e chama a sua atenção, se você não tiver esta revelação, você não chama a atenção de Deus. Você precisa desta revelação para trazer Deus à cena. Então você precisa do que Deus te deu. E Deus só precisa do que Ele te deu. Nada meu, nada seu. É o que Ele te deu. Deus respeita o que Ele dá no dia. Então Ele deu. Você entendeu? Aquilo chama a atenção dEle. Você pode saber que Ele está de olhos em você. O que chama a atenção. Então, muito bem, a revelação saiu à luz. Deixa eu ir falando bastante parágrafos que vocês conhecem, mas quero marcar para fazer mais forte os conteúdos que você tem sobre revelação. Eu quero mostrar mais alguma coisa que o irmão Brana diz que sucederia e já sucedeu. O parágrafo 108, que é muito falado por nós, da mensagem, hoje tem se cumprido essa escritura, tradução de Goiânia. Presta atenção para você ver. Agora, Jesus disse que ao finalizar-se esta era da igreja na qual estamos vivendo, então o Filho do Homem se manifestaria de novo da mesma maneira como foi nos dias de Sodoma. É isso aí. Presta atenção. Jesus diz, quando finalizar a era da igreja na qual estamos vivendo, que era a era de Laodiceia. Diz, quando finaliza a era de Laodiceia, então se manifesta o Filho do Homem. Quando você nota, irmão Brana, dizendo na mensagem, perguntas e respostas, que a era não terminou, que ela só termina no rapto. Quando a igreja sai, então termina a era da igreja. Isto é para o povo aí no mundo. Para nós, a era tem que terminar para vir a revelação. Ele chama nossa atenção com isto. O mundo fica sem saber, que o mundo fica esperando a era terminar no rapto, que ele mesmo diz que vai terminar no rapto. O mundo fica olhando para aquilo, enquanto que o eleito está recebendo uma revelação. E uma revelação que vem a você era algo que previamente estava oculto, escondido, e foi trazido à luz. Então, isto é uma revelação. Deus se revelou a você. E para os demais, aquilo fica escondido. Eles ficam aguardando a era terminar. Agora, vê se isso daqui dá certo. Ao finalizar a era, manifesta o Filho do Homem. Então, se a era de Laodiceia vai finalizar no rapto para nós, quando é que viria o Filho do Homem? Depois do rapto. O que é adiantar o Filho do Homem? Depois do rapto. Então não é assim. É do jeito que o profeta diz aqui na revelação. Ao finalizar-se esta era da igreja na qual estamos vivendo, então o Filho do Homem se manifestaria de novo. Então quando foi que finalizou a era? A era tinha que finalizar para o selo ser aberto. Tudo tinha que acabar para acontecer a revelação do selo. Temos que guardar bem isso. A era terminava, o tempo das eras acabava, a intercessão tinha que terminar, porque quando não termina a intercessão, o cordeiro não pode nem pegar o livro. Ele não pode pegar o livro, porque o livro não pode nem olhar para ele. Não pode tocar nele, não pode olhar nele. Então, se não termina a era,
O cordeiro não pode tomar o livro, porque o livro está na mão do Pai. Então o cordeiro não pode tomar o livro. Tem que finalizar a era. A hora que finaliza a era, o cordeiro toma o livro, porque aí já finalizou. Já está tudo pronto. Os eleitos já estão aqui dentro. Finalizou. O livro teve um fim. Por isso que não pode nem aumentar, nem diminuir esse livro. Porque tudo já está escrito aqui dentro. Todos os eleitos que ainda vão entrar, já seus nomes estão aqui dentro. Por isso, você força uma pessoa a entrar, o nome dela não está aqui dentro, ela não tem jeito nenhum. Não tem nome aqui dentro. Não tem nome. Então, ela não escuta você falar, ela não escuta porque não tem nome. E o cordeiro saiu e tomou o livro com os nomes já aqui dentro. Irmão Brana disse que o livro da vida é a Bíblia. Então, como que está o nosso nome aqui? Em forma de revelação. E a revelação saiu à luz, então meu nome também saiu. Quando a revelação veio à luz, o meu nome foi chamado. Eu vi que eu pertenço a este livro. Você tem notado que você pertence a este livro porque o seu nome está aqui dentro. Então, a gente teima com muita gente para entrar, a gente quer colocar muita gente aqui dentro, que não tem eleição. E é perda de tempo, porque eles não vão entrar, você vai ficar triste, o parente não quer, vai te aborrecer, e se você temar com ele, vai ficar pior, porque ele não tem nome aqui dentro. Agora, do outro lado, eles também vão ficar aborrecidos, eles vão pelejar para tirar você, que você não tenha esta luz, que eles chamam isso de cegueira, eles chamam isso de falso, que você não pereça, para eles você vai perecer, e não tem jeito de te ganhar também. Entende? Nem você ganha eles, nem eles ganham você. Você não ganha eles porque o nome não está aqui no livro. Eles não ganham você porque o nome está no livro. Então, e não tem jeito de tirar você desse livro, porque já saiu da mão do Pai, acabou. Já foi a intercessão selou os nomes que estavam aqui dentro. Qual o motivo do cordeiro tomar esse livro? Para fazer o reclame, a chamada. Aí o cordeiro toma o livro, converte em leão, e aí ele vem em Apocalipse 10, com o livro aberto. Então ninguém podia olhar no livro. João chorou, isso é 7 eras da igreja. 7 eras da igreja é choro, oração, lamentação, mas não vai abrir. Pode jejuar, pode pular, pode gritar, mas não vai abrir. 7 eras da igreja, o livro está selado. Apocalipse 5, o livro está selado. Ninguém pode nem olhar para ele. E quando se atreve a pregá-lo, sendo que ele está selado, esta pessoa vai pagar pelo que está fazendo. Porque não pode tocar no selo só para dizer, eu sei, e eu quero mostrar que eu sei o que esses selos dizem. Tem movimento espírita aí que prega o Apocalipse. Agora, é um atrevimento, porque eles não têm revelação, eles têm conhecimento. E isso daqui não é dado por conhecimento, é dado por revelação. E não é dado a qualquer pessoa, é dado apenas para uma pessoa. E esta pessoa, o Espiritismo não aceitou. Essa pessoa, os pentecostais não aceitaram. Os demais não aceitaram, então. Deus deu isso daqui para uma pessoa. Apocalipse 10, 1, deu para 10, 7. Ele veio com o livro aberto. No tempo do irmão Brana, na revelação dos selos, já não tinha mais livro fechado. Livro fechado foi até 1962. Estava fechado. Chora, geme, grita, pula, mas não tem revelação. Espera um pouquinho, pare de chorar, João. O leão venceu. Então é bom saber disso, porque o ancião não disse, não chore, João, porque o cordeiro venceu. Ele não disse assim.
E não podia dizer porque, naquele tempo, o ancião sabia que o cordeiro já tinha vencido. O cordeiro venceu, mas o livro ficou selado porque os nomes estavam escritos aqui dentro e o cordeiro venceu para salvar os nomes que estavam escritos aqui no livro da vida. O cordeiro verteu sangue para salvar os nomes que estavam aqui dentro. Mas agora, na última era, então, nós temos que ver que o que João ouviu era que o leão venceu. E ele pode abrir, desatar os 7 selos. Então, cordeiro e leão, você vai ver que funde um no outro. São ministérios que fundem um no outro. O cordeiro salvou-me. O cordeiro me libertou. O cordeiro comprou o céu para mim. O cordeiro pagou o preço. O cordeiro verteu sangue. Mas o cordeiro não podia de si mesmo fazer o reclame, porque isso estava para os dias do leão. Capítulo 5, verso 5. O leão venceu. Não chore, João, porque o leão venceu. Aí vem o consolo. 7 eras da igreja, choro. Mas o livro está fechado. E tinha razão de irmão Branham de João chorar, porque ele pensou, todos estão perdidos, os profetas estão perdidos, tudo pereceu, nós perecemos, porque ninguém pode nem olhar para esse livro. Ele diz, para de chorar, João. Agora você pode parar de chorar, porque o leão venceu as eras. Aí que está. O cordeiro te salvou nas eras. O cordeiro venceu no Calvário. Te salvou durante todas as eras da igreja. 7 eras da igreja. Ele intercedeu. Esta foi a causa de João ouvir a voz. O leão venceu e quando ele foi olhar para ver o leão, ele viu foi cordeiro. Parece uma decepção, mas é a melhor coisa que tem. A hora que ele olhou para trás para ver o leão que tinha vencido, ele viu foi cordeiro. Mas como pode? Isso é para ser o consolo. Enquanto o cordeiro não fizer o trabalho de intercessão, o leão que venceu não pode aparecer. Então você espera aí um pouco. Você olhou e não viu o leão, viu o cordeiro? Aguarde, porque vai ter 7 eras da igreja. E nestas 7 eras da igreja, o cordeiro que venceu no Calvário estará mostrando isto durante 7 eras da igreja para o seu povo. Mostrando o que ele fez no Calvário, que ele venceu como cordeiro. Mas agora, na última era, ele vem e manifesta como leão. Você pode ver, irmão Branham mesmo diz aqui nessas mensagens, o intervalo, o primeiro selo, você toma Apocalipse 5, o livro está fechado. Apocalipse 10, o livro está aberto. Nós vamos aprendendo isso. Não daria certo, de maneira alguma, da era terminar no rapto, porque aí o Filho do Homem se manifestaria na grande tribulação. Entendeu? Mas o irmão Branham também disse que a era de Laodiceia termina com o rapto. Diz que termina com o rapto. Mas esse é o lado que termina para todo mundo aí fora. Olha, a era luterana vive até hoje, porque os luteranos estão aí. A era wesleyana está aí. A pentecostal, que é a Laodiceia, eles estão aí ainda. Só nós que estamos fora de Laodiceia. Cristo saiu de Laodiceia e bateu na porta. Quando Cristo saiu de Laodiceia, era exatamente quando o irmão Branham estava começando o seu ministério. Saiu de Laodiceia para ter um ministério fora de Laodiceia. Se você toma a mensagem provando a sua palavra, 211, o irmão Branham mostra assim, você sabe em que era estamos vivendo? Ele diz, estamos vivendo aqui na era do pescoço. É tão difícil, tem hora que para as pessoas entenderem, era do pescoço, é porque ali tem os ombros, que é Laodiceia. Então, irmão Branham vem e diz, estamos vivendo aqui na era do pescoço, que era a era do Espírito Santo,
no ministério de filho do homem na terra, no profeta. Essa era a era. Então, se estamos vivendo naquela era, cadê Laodiceia para nós? Já foi. Mas aí para o mundo, para as denominações, eles não estão ainda em Laodiceia? E se você falar com muita gente da mensagem, ele diz, não, nós estamos em Laodiceia. Eles estão ainda em Laodiceia, mas o eleito não. Ao terminar a era de Laodiceia, entrou a era do Espírito Santo, do Filho do Homem. O que o irmão Branham diz no primeiro selo 90-91, que não existe mais eras depois de Laodiceia, é eras da igreja que não existe. Acabou. Laodiceia é a última era. Não tem mais era. Mas, quanto ao Filho do Homem, ele diz que ali onde está o Espírito Santo, tem várias mensagens, ele diz, é a era do ouro, a era do trigo, a era abraâmica, a era da noiva, a era do Filho do Homem, ele diz que está tudo ali. Acabou a era de Laodiceia para nós, porque nós recebemos um profeta. O profeta recebeu um livro aberto. Então você não tem que reclamar. Nós ficamos um tempo de 30 anos aí, parecendo que não tinha profeta, o livro está fechado. Nós não sabíamos nada. Pelejávamos, orávamos. Eu sempre digo, você ora por um poder, ora por uma luz. Senhor, manda mais luz. Estamos aguardando mais. Com tanto que Deus fez com o irmão Branham, nós sempre pedíamos mais. É que nós não sabíamos o que Deus tinha feito com o irmão Branham. Tudo que Deus tinha dado para ele. E o que nós estamos pregando é um pouquinho do que Deus deu para o irmão Branham. Isso daqui é só um pouquinho. Deus tem muita coisa, deu tanta coisa para o profeta, que o que nós temos é um pouquinho. Mas esse pouquinho dá para você caminhar até o rápido. Muito bem. Deixa eu te explicar mais um pouquinho aqui. São coisas que nós já sabemos há tempo. Mas vamos aqui. O intervalo 31, a revelação saiu à luz. Se saiu à luz, é porque a era terminou. Se a revelação saiu à luz, é porque o Cordeiro saiu do trono. Porque não pode vir uma revelação com o Cordeiro no trono, porque o trabalho dele ainda está em obra. Então, não pode. Então ele terminou aquele trabalho, ele passou para outro trabalho. Ele terminou aquele trabalho de salvação, de redenção, de intercessão, ele terminou. Aí ele passou para esse trabalho da revelação. De ele próprio se manifestar outra vez em carne na terra. Como ele manifestou no Oriente, tinha que fazer o mesmo no Ocidente. Então, tudo isso ele já fez. Amém? Agora, estas coisas não são dadas a conhecer até que o Cordeiro tome o livro e abra os selos. Guarde bem, estas coisas não são dadas a conhecer até que o Cordeiro tome o livro e abra os selos. Por quê? Recorde que o livro estava retido por aquele que estava sobre o trono. O Cordeiro chega ante ele e se assenta sobre o trono. É isso que ele diz, que ele tomou o livro e assentou. E as pessoas enganam. Porque ele toma o livro e assenta sobre o trono, e o Cordeiro chega ante ele e se assenta sobre o trono e toma o livro de sua mão direita. Ele toma o livro. Agora, isto é muito profundo, trataremos de esclarecer com a ajuda do Espírito Santo. Estamos confiando que Deus nos ajudará. Veremos mais adiante que é no tempo do fim, quando o tempo terminará. Não há denominação que tenha o direito de interpretar o livro, nem tampouco há homem algum que tenha o direito de interpretação. Unicamente o Cordeiro tem esse direito. Ele é quem fala a palavra e é o mesmo que a dá a conhecer, vindicando-a, trazendo-a à vida. Exatamente, esse pedacinho. E estas coisas não são reveladas. E estas coisas não saem à luz, senão depois que as eras da igreja e as eras denominacionais hajam terminado, quando se acabar o tempo.
Aí é que vai sair a luz. Mas não pode sair a luz enquanto as eras não acabarem. Porque enquanto as eras estiverem em processo, o Cordeiro tem que estar no trono intercedendo. Mas quando termina as eras, então o Cordeiro sai da intercessão para poder trazer a revelação à luz. Aí a revelação vem à luz para você conhecer o que ele fez, o que ele é, não apenas seu Salvador, seu curador, mas aquele que pode te dar a luz daqueles mistérios que estavam ocultos desde a fundação do mundo. E ninguém podia fazer isso. Somente o Cordeiro podia tomar o livro, converter em leão e dar esta revelação ao William Branham, ao sétimo anjo. Então, a revelação saiu à luz. Não vai sair. Ela já saiu à luz. Ela já veio à tona. Você já conhece esta revelação. Isto só é revelado depois que houverem terminado as eras da igreja. Você sempre tem que ver o paralelo para ver a era terminou e não terminou. Porque o irmão Branham falou as duas coisas. Mas você vê também na mensagem, Jesus falou as duas coisas. Convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Mas ele falou também, eu e o Pai somos um. E você não pode mudar isso, você tem que ver os dois lados. O irmão Branham falou as duas coisas. Ele falou que a era termina no rapto, a era de Laodiceia, por causa do movimento pentecostal, que é o último. Ele vai até lá. Mas que a era termina para a revelação vir a nós. Então, para a esposa de Cristo, a era já terminou. Quando o profeta veio pregar a revelação, ali terminou a era. Ali acabou o tempo. E aí alguém diz, não, mas nós não estamos aqui no tempo, estamos dando gripe. Quem está dando gripe, sofrendo, está no tempo ainda. É só falta de entendimento. Terminou as eras da igreja. Terminou o tempo dos gentios. É ali que termina, encerra o tempo. E quando encerra o tempo, talvez nós pensamos, Deus já começa a tratar com os judeus de uma vez. Não. É aí que encerrou o tempo, ele começa a reclamar o seu povo. Porque os filhos de Deus, na vida espiritual que você vive hoje, você está fora do tempo. Por isso que os outros não te entendem. Você não é daqui. Quem está no Espírito Santo, diz o irmão Branham, que é eterno. Diz que aquilo ali é uma era eterna, o Espírito Santo é eterno. E se eu estou no Espírito Santo, o Espírito Santo está em mim, eu também sou eterno. Eu estou aqui num corpo que nasceu há 57 anos atrás. Mas eu não sou, eu não tenho 57 anos. Você não tem essa idade que você mostra aí. Você não tem isso daí. Você é eterno. Você não está sujeito ao tempo. É o corpo que está sujeito ao tempo. Mas a sua alma não está sujeita ao tempo. A sua alma já foi redimida e ela tem uma revelação. Porque muitas vezes o seu corpo, a sua cabeça, retrocede quando a revelação chega. A cabeça começa a inventar um monte de coisa. Isso não pode dar certo. Isso não pode ser. Isso não, é a cabeça. Mas a sua alma lá no fundo diz, não, isso é verdade. Eu vi mesmo, está escrito, isso é verdade. Deus falou, o profeta falou, isso é verdade. Eu creio. Amém? Glória a Deus. Então essas coisas só seriam reveladas quando terminasse o tempo e as eras denominacionais. Isso daí já acabou. Para mostrar para você que é tão clara esta revelação, que o irmão Branham mostra no parágrafo 75 e 76, contagem regressiva, ele mostra que a era pentecostal, ele diz no final do 75, ele diz, agora já vivemos a era pentecostal. Presta atenção, agora já vivemos a era pentecostal. A era pentecostal, como tenho provado lá, vai para a era de Laodiceia. Então já temos vivido a era de Laodiceia. Em que era nós estamos? Olha como ele diz agora. Mas agora, algo mais tem acontecido. A era de Laodiceia foi os pentecostais. Mas agora,
algo mais tem acontecido. E o povo não dava conta do que tinha acontecido depois de Laodiceia. Porque para os pentecostais não aconteceu nada depois de Laodiceia. Não aconteceu nada depois do avivamento deles. Os pentecostais creem que eles foram os últimos que receberam o avivamento. Mas eles estão tão atrasados que Deus teve algo mais depois de Laodiceia, depois desse avivamento pentecostal, que eles, os pentecostais, não viram. É o que o irmão Branham diz. Mas agora algo mais tem acontecido. Temos um astronauta. Se estamos na era de Laodiceia, sabe o que é que o crente tem? Só tem avião. Porque ele começa com o cavalo e a carroça, com Lutero, ele passa para o carro, como o irmão Branham ensina aqui, ele passa para o carro na era de Wesley, ele chega no avião através dos pentecostais, mas nem a era natural aí fora não parou no avião. Depois do avião, aí veio a nave. É superior ao movimento do avião. O avião são os pentecostais. Vocês devem ter essa mensagem, tem, pastor? Contagem agressiva, já leram alguém? É. Então vocês que têm sabem o que é isso. O irmão Branham comparou desta maneira. Lutero, cavalo e carroça. E tem crente que quer... Tem crente que chega a um ponto assim, ó, olha, eu quero ser como Jesus, quero andar de jumento. E ele vai ficar a vida inteira. Se ele pensar assim, ele vai andar de jumento até na vida espiritual. Por quê? A ciência multiplicou. E se a ciência multiplicou, você pensa que Deus é mais atrasado que a ciência? Irmão Branham diz, quando existia carros e cavalos no tempo de Elias, Deus tinha carros e cavalos de fogo. Tinha carros e cavalos, os naturais. Mas Deus mandou lá para Elias cavalos de fogo. Alguém pode dizer, eu nunca vi isso. Mas não é para você, é só para Elias. Então é a mesma coisa esta mensagem. Eu nunca vi esse negócio do cordeiro sair do trono, mas não é para você, é para o eleito. Porque depois que ele sai do trono, ele começa a reclamar os seus com uma revelação que saiu à luz. Aquela revelação que sai à luz é para chamar a minha e a sua atenção. Amém? A era do astronauta, você sabe, é a era de William Branham. Ninguém subiu mais alto, até hoje. Me mostre alguém, mesmo na ciência, que foi mais alto do que a nave. Até hoje, eles estão dando uma voltinha de vez em quando em cima. Só dando uma volta, porque já fizeram o que tinha que fazer. A ciência descobriu o que tinha que descobrir para cima e foi até lá. E pronto, não tem mais o que fazer. Agora é aqui embaixo que ela está lastrando aqui embaixo seus conhecimentos. Aqui embaixo, porque para cima já foi. Esse tempo atrás deram até um passeio com um astronauta do nosso estado, de São Paulo. Certo? Deram mais uma volta aí com ele. Um astronauta do estado de São Paulo. Isso aconteceu no tempo do irmão Branham. No tempo do irmão Branham, enquanto havia a nave natural, enquanto havia o astronauta natural, Deus tinha a revelação, a nave espiritual. Deus tinha o seu astronauta, William Branham, o espiritual. Aquilo ali eles não podiam entender. Nunca alguém subiu mais alto que William Branham na revelação. Nunca. E a ciência também, ninguém subiu mais alto que... Onde foi a ciência? Ali parou. Ela está agora crescendo aqui, mas dali ela não passa mais porque não tem jeito mais. Quando termina o pentecostalismo e veio a nave, aí veio William Branham. Sabe o que tem que dar agora? Só arrebatamento. Agora é o arrebatamento, porque a parte mais alta da revelação foi esta parte que nós tivemos no ministério do irmão Branham. Amém. Vamos aqui. Eu vou devagar, mas eu acho que vou indo sempre até acabar. Vai dar certo. A festa das trombetas é que vocês conhecem. 206. Houve 3 estágios disso. Como eu disse. Os mártires, por isto, que foi a igreja primitiva, veio o mártir,
depois, durante as eras da igreja, tiveram mártires, pelo que eles morreram lá na primeira era. E então o estágio dos reformadores, Lutero, Wesley e demais. E agora, o tempo da chamada. Quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. Aí ele pergunta, é isto certo? Se não terminou a era de Laodiceia, então faz bem esse povo não conhecer o mistério. Mas terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, ele não usou terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 3, 14 a 22, que é a era de Laodiceia. Ele não usou essa escritura, ele usou esta daqui. Quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, porque em Apocalipse 10, verso 6, diz que o tempo terminou. Então, quando termina, ele diz, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. Não é pelo povo do mundo, não. Não é pelos pentecostais. Esse mistério é conhecido só pela noiva. O marido não tem que falar nenhum segredo para outra mulher, só para dele. E Cristo não fala nenhum segredo para luterano, wesleyano e pentecostal. Ele só fala para a esposa dele. A era da chamada é esta era que ele chama a esposa, tirando de cada denominação. Ele tirou para poder revelar o que ele fez por nós e que tudo está pronto e que o livro estava na mão dele e que agora ele já passou este livro para a mão do sétimo anjo. Irmãos, vocês lembram quando ele disse sobre lá no Quênio Sabino, contando daquela espada que caiu na mão dele? Ele diz assim, olha, cabia perfeitamente na minha mão. E ouvi uma voz dizendo, esta é a espada do rei. E disse, se a voz tivesse dito, a espada de um rei, podia ser de qualquer um. Ele diz, mas a voz disse, é a espada do rei. Ele diz, eu só conheço um rei, esse é Deus. E só conheço uma espada, esta é a Bíblia, a palavra de Deus. Cabia perfeitamente na mão de William Branham. Por isso toda a revelação que o povo de fora ignora, nós cremos que é verdade, porque esta Bíblia, que era o livro que descia do anjo forte de Apocalipse 10, caiu na mão do profeta. Antes dele receber esta revelação, primeiro veio este lado da visão que ele teve lá no Quênio Sabino. Primeiro aquilo caiu na mão dele. Quando veio a revelação, cabia perfeitamente só na mão de um profeta. Por isso, eu não creio no que alguém prega, mas no que o profeta prega. Você também não vem aqui para ouvir um pastor que vem trazer uma coisa nova, mas aquilo que o profeta pregou. Só isso que nós queremos. Nós não queremos que faça mais nada por nós. Mas vocês não precisam fazer nada por nós. Só me dê o que o profeta pregou. Do jeito que ele pregou. Tem jeito de interpretar isso daqui? Eu escutei um mestre, que é um teólogo, lendo este mesmo parágrafo e não falando nada. Mas ele leu. Quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. Então a era terminou, e aí o mistério veio porque o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro que continha os mistérios, abriu e deu para William Branham. Porque ele já via, o Cordeiro converte em leão, diz o profeta, quando ele toma o livro. No intervalo 105. Isso aqui é um lado. Vou chegando. Estas coisas são reveladas. Só para confirmar, porque o irmão Branham pregava e repetia muitas coisas confirmando. Isso é uma confirmação. Primeiro selo 30, que seria
seria melhor o intervalo 31 primeiro, porque depois partimos. É esse aqui que eu li, o intervalo 31, ele já está pronto. O intervalo 31, se você quiser marcar, o parágrafo 34 também. O primeiro selo 30, agora estas coisas serão reveladas, quer dizer, essas coisas saem à luz. O que o profeta falar, nós cremos. E eu estou aqui para isso. Estas coisas saem à luz, estas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixar seu lugar de intercessão com o Pai. Estas coisas serão reveladas. Então, irmão Branham dizendo que seriam reveladas quando o Cordeiro deixasse o seu lugar de intercessão com o Pai, se não deixou até hoje, se ele não saiu do trono, então nada foi revelado. Então, porque o que adiantou o profeta está na terra. Deus mandou um profeta aqui e não fez o que tinha que fazer, mas fez. É só nós enxergar que ele fez. Está tudo claro. A revelação está diante de nós. A revelação saiu à luz. Estas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixa seu lugar de intercessão com o Pai. Isto está em Apocalipse capítulo 5. Ele toma o livro selado com selos e os abre e os mostra ao fim da era, quando a intercessão tem cessado e as eras da igreja têm terminado. Você sabe que essas coisas, irmão Branham pregava por inspiração? Ele pregava por inspiração. Se você souber o que é inspiração, diz o irmão Branham, ouvi, mas agora vejo, ele diz inspiração, que você fala uma coisa e não sabe o que está falando. Inspiração. Moisés falou, vocês vão ver os corpos de todos esses que te perseguiram sobre a praia do mar. O irmão Branham diz, ele não sabia o que ele estava falando. Eu só creio porque o profeta fala. Ouvi, mas agora vejo. Vê o parágrafo, acho que 100, por aí. Ele mostra isso. Ouvi, mas agora vejo. Era inspirado. Falado por inspiração. Se alguma coisa você quer saber sobre inspiração, eu tenho mais completo um pouquinho aí, na mensagem Inspiração, que está aí nos VCDs. Nos CDs também. Inspiração. Que é uma coisa que você fala e você não sabe o que falou depois. Pergunta para você, você não sabe. O irmão Branham pegava ele falando aquilo nas fitas. Ele dizia, eu disse isso. Ele tinha falado por inspiração. Tem hora que você diz, ele falou, não sabia o que estava falando, mas quando fala por inspiração, tem gente que fala e não sabe o que está falando mesmo. Deus que fala e não sabe o que fala. Mas a inspiração é desta forma também. Mas aí você toma que é o eleito, é o pregador eleito, é um profeta que fala e na hora ele nem sabe o que ele está falando, que é tão forte aquilo. Irmão Branham deu o título da mensagem, mas ela era tão forte no momento, quem sabe ele voltaria atrás. Almas que estão em prisão agora. Ele voltaria atrás, porque ele chegou a dar o título, é aquele título, é verdade, mas logo ele disse, Senhor, permita que isso não seja real, que eu esteja enganado. Era tão forte, era inspirado. O título era inspirado, o que ele pregou era inspirado. A hora que ele caiu em si, pregando a mensagem, Deus permita que não seja do jeito que eu estou pregando, porque os meus filhos estão todos lá fora. Por que esse desespero? É porque ele viu o que tinha acontecido. Se a era terminou, já não há mais graça. E os meus filhos lá fora, Deus não permite que seja assim, permite que eu esteja errado. E ele não estava errado, ele estava certo. Ele estava certo. É que o amor filéu, o amor fraternal, entrou nele naquela hora, enquanto o amor ágape já tinha falado. O amor ágape não olha para amor filéu, para o amor fraternal. O amor ágape é amor de Deus. E Deus te ama do jeito que Ele é, e do jeito que Ele te fez, do jeito que Ele te preordenou.
E por isso ele fez o irmão Brana falar essas coisas. Eu, para mim, isso daqui que o irmão Brana disse também é tão forte que o Cordeiro saiu do trono. É tão forte, mas no momento foi inspirado. E ele prosseguiu. Depois dos selos, o irmão Brana estava esperando alguém que mostrasse alguma coisa ainda. Você vai no 7º selo, ele estava esperando que Deus mandasse algum homem ainda. Mas era simplicidade. Porque ele viu, tudo está cumprido, tudo está feito. E ele, um homem que tinha família e que precisava tanto de Deus, a sua família. É hora que você vai julgar a família dos outros, não. Julgue a si próprio. Sinta o que o irmão Brana sentiu. E tem hora que para julgar a vida de um pastor, você vai julgar sem misericórdia, filhos dele não estão bem. As filhas dele não estão bem. Aí você julga sem misericórdia e diz, esse homem não pode ficar no púlpito. Você faria o mesmo com o William Brana. É ele que pregou almas que estão em prisão agora e diz, meus filhos estão lá fora. E José entrou, graças a Deus que entrou em 80. Ele entrou. Agora, essa luz precisa estar dentro dele. Ele precisa ver isso. A oração de um pai vale muito. A oração de uma mãe vale muito. Enquanto o irmão Brana tinha aquele zelo pela palavra, se isto entrou no coração de irmão Brana para ele falar, Deus permita que eu esteja errado, enganado. Uma pregação desta, mas que eu esteja enganado por causa da família. Agora, se esta família dele mesmo reconhecer o amor que ele tinha pela família e vendo que eles estavam fora, que eles estejam dentro desta etapa agora, para eles verem isto. Que se não verem isto, irmão Brana lamentou certo naquele dia. E tem hora que nós lamentamos certo pelos nossos filhos que ainda estão fora, e nós já sabemos que o tempo terminou. A porta está fechada. Mas quando a porta está fechada, é a mesma coisa do livro. O livro selado, com todos os nomes dos eleitos já redimidos dentro do livro. Aí pode o Cordeiro sair do trono. Então a porta da graça pode se fechar, já estão todos dentro, ainda que vai manifestar depois de 50, 100 anos. Mas a porta está fechada e já estão redimidos lá dentro. Quando eles ouvirem esta mensagem, eles aceitarão essa mensagem. Amém. Meu Deus do céu. Aqui o tempo vai terminando para mim também. Porque, por mais que eu goste de falar, só tem uma hora, eu estou desobedecendo esses dias. Estou passando, né? Mas olha, agora vamos entrar no 52 do primeiro selo. São coisas importantes quando sai a luz. 52, eu vou ler o finalzinho do parágrafo. Por isso Cristo tem que permanecer sobre o trono de mediação como um intercessor até que o último entre na última era. Então, depois que este último entrar na última era, estas revelações de tudo que tem sucedido saem à luz. Vamos meditar mais um pouquinho, vamos pensar nisso? É bom parar, ler assim e refletir. Quando é que as revelações vão sair à luz? Depois que o último entrar. Pô, se o último que o povo pensa é um irmão, uma irmãzinha de hoje, então a luz não saiu ainda. Então não adiantou nada o profeta vir na terra. Não é isso. É isso aqui que tem que ter revelação para ver, como o profeta diz, porque eu creio que irmão Brana revelou os selos. Eu creio que tudo que tinha que ser revelado, ele revelou. Não tem mais nada para ser revelado. Nos dias da voz do sétimo anjo, Deus cumpriu sua palavra. Se ele não cumpriu, quem vai cumprir a palavra? Se Deus não cumpriu sua palavra, como que ele exigiria que eu cumpra a minha palavra, o que eu falo? Mas ele cumpriu sua palavra. Nos dias da voz do sétimo anjo, ele revelou aquilo. Se as pessoas não entenderam, problema das pessoas, mas os eleitos entendem. Isso daqui é o mais importante para a revelação.
Então estas revelações, quando o último entrar na última era, então as revelações de tudo que tem sucedido saem à luz. E o povo pode ver tudo o que sucedeu. Como alguém diz que isso daqui vai acontecer no final, ainda vai dar a ressurreição, para depois isso acontecer, você já pensou bem? Sair à luz depois da ressurreição? O que vai adiantar? Já tem outro corpo. Como que a luz pode sair depois da ressurreição? Como que o Cordeiro não está escrito aqui? Se você ler a Bíblia, você vai ver onde o tempo terminou, onde é que o Cordeiro saiu do trono. Por que não mostra que o Cordeiro saiu do trono no capítulo 11 de Apocalipse? Porque lá não é Cordeiro mais. Lá ele está tratando com os judeus, não é conosco mais. Por que não diz que ele saiu do trono lá no capítulo 21, 20, que é lá no milênio? Porque não vai adiantar ele sair do trono lá. Por que está escrito aqui no capítulo 5, dentro das eras? Uma advertência, não chore, João, porque o leão venceu para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. E ele olhou e viu um cordeiro, era 7 eras da igreja, até chegar a Apocalipse 10. Quando chegou a Apocalipse 10, então aí para o choro. Para o choro. Por isso, nessa revelação, irmão Branham, aqui no primeiro selo, 132, ele diz, pulam e gritam e não recebem nada, porque não conhecem o novo nome. Será revelado nos trovões. E o que ele disse? Os trovões foram revelados nos 7 selos. Certo? Os trovões foram revelados nos 7 selos. Pergunta e resposta, número 4, você sabe disso. Parágrafo 78. E também o desvelar de Deus, 373 a 378. Tem testemunhas bíblicas, testemunhas na mensagem, para dizer que foi revelado. Foi o irmão Branham que diz, está tudo revelado lá. Eles esperavam que isso seria dado a um homem. Não, já tinha sido dado. Ele diz, não será dado a um homem. A revelação dos trovões não será dada a um homem. Por quê? Já tinha sido dada a revelação. Então não ia ser dada a mais ninguém. Era nós tomarmos esta revelação e crer nela. Amém. Estou encerrando, porque tem só 8 minutos. 60 do quarto selo. As coisas conhecidas, só para vocês verem que irmão Branham não citava essas coisas à toa. Ele diz assim, ó, por isso Jesus está ali esperando em sua obra como mediador até que entre essa última semente. Ele sabe exatamente quando vier. Outro dia, lemos a referência do que disse Irineu. Quando houver entrado esse último membro do corpo, na última era, nesse tempo a coisa será revelada. Quer dizer, quando entrar o último membro, a coisa será revelada. Quando foi que entrou? Muitos dizem, o último membro é o irmão. Venha, irmão, aceita, quem sabe você é o último membro, mas para a coisa ser revelada? Não, esse foi William Branham. Ele entrou, ele é o último anjo, ele é o último mensageiro, ele é a última trombeta que toca aos gentios, ele é o último selo, o último trovão. Está claro aqui, ele é aquela última trombeta que soa para dar a ressurreição. Tudo aconteceu no tempo dele. Já soou. Esta mensagem que vocês têm é mensagem de ressurretos. Não é mensagem de defunto. É de ressurretos. É a mensagem da 7ª trombeta. E a 7ª é a última. E já soou. Vou deixar o parágrafo, porque as pessoas podem ao menos ler e ver que o William Branham disse, o intervalo 120 e 124. Foi ele quem disse. Essa última trombeta soa quando o 7º anjo estiver pregando a sua mensagem e quando abre o 7º selo. Já soou. O 7º anjo já pregou. O 7º anjo era o 7º selo. Não abriu para quem não viu. William Branham era o retrato do 7º selo, de simplicidade, humildade, de silêncio. Ele não podia falar. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Esta é a 3ª puxada. E ele não disse. Até no 7º selo ele não disse. Mas depois do 7º selo, ele vem e diz, irmãos, a 3ª etapa foi
Quer dizer, está no passado. Eu pensava que estava no futuro, mas está no passado. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os Ungidos 262, tradução da voz de Deus. Não, esse pedacinho aqui, do 60 do quarto selo, para mim encerrar, quando ele diz aqui, ó, quando Irineu diz, quando entrar esse último membro do corpo na última era, nesse tempo a coisa será revelada. Aí sai a luz. Aí ele diz assim, ó, aqui vemos exatamente a verdade. Estamos nesse dia. É o 60 do quarto selo. Ele está dizendo, estamos nesse dia. Mas se estamos nesse dia, cadê o último eleito? Era ele lá. Alguém diz, mas esse último eleito aqui, o último eleito que aparece aqui é porque ele crê que irmão Branham foi o último eleito. Ele está dentro da mensagem. O último eleito aqui, ele está dentro da mensagem, ele entra por último aqui, mas o que Deus trata não é com o irmão ou a irmã que levanta a mão, aceita Jesus hoje, crê na mensagem do profeta, não é com esse que Deus tratou para revelar os selos. O último que Deus tratou para revelar os selos foi William Branham. É o último assim. E todos nós estamos ligados ao último. Nós somos do último profeta e mensageiro na face da terra para os gentios. A revelação saiu à luz. Até bom um pouquinho. 190, 191 perguntas e respostas sobre os selos. O cordeiro já tinha o livro na mão e já havia deixado o trono da graça intercessória. Vê você como o Espírito Santo está cuidando disso? Porque é o mesmo que lhes disse outra noite, quando ele me havia falado ali no quarto, e logo vim e lhes preguei que quando o cordeiro se foi do lugar, creio que aqui poderíamos tomar um novo tema, um tema novo. O cordeiro havia deixado seu trono e se havia apresentado. Estas coisas as recebi estando na presença daquela luz no quarto. E essa luz é Cristo. A revelação sai à luz. É a revelação que é Cristo. Sai à luz. É claro, Cristo é claro para você. Parágrafo 202, ao nascer do sol, irmão Branham diz, Cristo é os selos. Cristo é os selos. Então, estes selos veio como uma luz no ministério do irmão Branham. Então aqui não termina, você vai ver uma coisa, ele diz, quando ele estava presente, me disse que quando o cordeiro deixa o trono, já não é mais mediador. Então regressa aqui, e o dia de redenção para a igreja termina ali, termina lá atrás. 191, a única redenção que resta por diante será, esta é para os 144 mil judeus. Aí ele já está jogando para a tribulação, porque a redenção terminou aqui. Correto? Porque ele prometeu que cortaria a árvore. Agora aqui se apresenta o cordeiro, o dia da redenção termina e todos os que haviam de ser redimidos já estão redimidos. E seus nomes têm sido colocados no livro e ele se encontra aqui, abrindo o livro. Os nomes se encontram no livro. Ele diz, e ele, Cristo, o Cordeiro, se encontra aqui. Ele podia falar mais claro. Aqui, em mim, aqui no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville. Ele se encontra aqui, abrindo selos. Que você já pode tomar esse livro agora e comer. Agora pode comer, porque antes não podia nem olhar, a gente não entendia, não sabia nada. Mas a revelação saiu à luz. E quando a revelação sai à luz, você pega e come este livro. Foi isto que a noiva fez. Irmão Branham diz que São João representa a noiva. Ele pegou o livrinho que foi revelado por Apocalipse 10:7. O 10:8 era nós pegando o livrinho, porque João tipifica nós. Pegou o livrinho e comeu o livrinho. E ainda diz, profetizes outra vez a povos, reis, nações e línguas. Senhor Deus, temos feito uma parte da profecia. Estamos cumprindo um pedacinho desta profecia. Não estamos indo a reis ainda.
mas estamos fazendo o nosso lado. Quem sabe algum eleito lá da Inglaterra vai no rei. Quem sabe onde existir um rei e tem um eleito, ele vai a reis, nações e línguas. E esta mensagem está chegando a várias línguas. O eleito vai enxergar isto, porque este é o ministério da esposa de Cristo que comeu o livrinho que foi aberto pelo anjo forte e dado ao sétimo anjo, e o sétimo anjo deu para nós. E estamos comendo este livro. Obrigado por estas revelações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, Deus os abençoe. Com palavras é difícil expor o que vocês têm feito por nós e a sua atenção aqui pela palavra, que é o mais importante. Você quer aprender, dá de tudo para aprender a palavra e aceitar a palavra. Que Deus te recompense com as bênçãos desta revelação que saiu à luz. Amém? Deus abençoe o pastor Nilson pela oportunidade que nos deu de falar com vocês. Nós respeitamos cada ministério que vocês devem amar. Eu disse hoje, como chama aquele local que nós estávamos? Butiazal. Nós estávamos lá no Butiazal. O irmão fez nós comer, o que é, irmão? Pinhão. Se você fala, mas você não comeu pinhão? Não, nunca comi pinhão. Então, foi pela primeira vez que nós estamos comendo. Espero que outra vez a gente vai comer mais, né? Pinhão. Mas o grupinho ali em Butiazal, eu disse, vocês devem amar o pastor, porque é a via pela qual a mensagem entrou. Que o pastor é a porta do rebanho. E nós aprendemos que o pastor abre a porta para o rebanho e fecha também. É ele quem faz isso, porque ele é a porta do rebanho. Se ele tivesse fechado a porta, vocês não creriam, não ouviriam isso. Mas ele chegou e deu a fita e deu o CD, abriu a porta. Aí você viu, isso é verdade. Então dê graças a Deus pelo pastor que você tem. Vou te mostrar outra coisa. Quem não tem um pastor igual você tem, e tem um pastor que fecha a porta, a igreja inteira vai se perder. Só o eleito que vai sair de lá. Agora vocês são um grupo completo ainda. Você sabe o que é importante em nossos ministérios assim? É que o eleito não sai, o eleito fica. Quem sai é o não eleito. Isso é importante do ministério, que tem um pastor que abre a porta para que o povo conheça a revelação. O não eleito é que sai. Ele sai e vai, porque ele não dá conta de ver. O eleito fica. Nos outros ministérios que fecha a porta, o eleito é quem sai, o reprovado fica. O eleito sai e o reprovado fica, porque o pastor fechou a porta. Então o pastor é reprovado e os seus também. Mas como o eleito não pode perder, o eleito sai, ele espirra daquele lugar, de qualquer maneira, ele vê que já não é o lugar dele mais, é como aquela águiazinha, já não está dando certo, já foi tirado já a pluma do ninho, já foi tirado a pele do coelho do ninho, e aquele eleito já começa a pisar em cima de espinho, diz, oh, aqui não é meu lugar, não. Esse ministério não é meu lugar. Adeus, pastor. E também o não eleito, ele tem que fazer isso. Nós temos que ouvir o não eleito, dizer, pastor, não entendi, não vou dar conta, não estou dando conta, olha a Deus. E não teve eleição aqui. A luz saiu e eles não viram aquela luz. Deus te ajude. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor. Graças a Deus. Amém? Isto é a excelência da mensagem, né? Isto é a excelência para nosso destino eterno. Isto é a excelência. Nós temos que atingir esse lugar de excelência. É lugar de segurança, lugar de equilíbrio, de paz, de tranquilidade, né? Cada um de nós temos que atingir essa excelência, a terceira etapa. É o batismo do Espírito Santo, é a real vida vivida. Amém, irmãos? Esse lugar de excelência é necessário. Enquanto você não
encontrar esse grande lugar de excelência, então você ainda está em perigo. Paulo não disse: buscai com zelo os melhores dons, e eu mostrarei o caminho mais excelente. As irmãs, esposas, os esposos, todos nós, você tem que chegar nesse lugar de excelência. Excelência como um pai, né? Excelência como jovens, né? Aquela excelência de virtude. Aleluia. Quando você pode chegar num ponto de dizer: sei o que eu tenho crido. Amém, irmãos? Nós vamos estar lembrando do irmão Natanael, viajando, trabalhando, nosso irmão, nosso companheiro de jornada. Vamos preparando nossos corações e nós vamos cantar assim um pequeno hino, até que o pôr do sol vai descendo para comungarmos o pão e o vinho. E vamos cantar para que os irmãos possam flexionar um pouquinho o organismo, ficar um pouquinho de pé, né? Isso relaxa um pouquinho o organismo e flexibiliza também os nervos, e para fazermos aquilo que ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma desse pão e beba desse cálice. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Amém? Foi pregado sobre estas coisas, e então vamos cantar com as nossas palmas. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. 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 Tudo que o profeta disse, com certeza eu creio. Para estar com a palavra, há outro meio. Um profeta sendo verdadeiro, Deus em um corpo humano, sendo ele a boca de Deus. O profeta não comete engano, sendo ele a boca de Deus. O profeta não comete engano. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. 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 Tudo que o profeta disse, eu digo amém. Que o profeta disse, eu digo amém. Filipou diz que estará com ele, estaremos também. Ele disse naquela manhã, eu estarei lá, e pelo meu sorriso todos vocês me reconhecerão. E pelo meu sorriso todos vocês me reconhecerão. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. 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 Tudo que o profeta disse, eu digo amém. Para estar com a palavra, há outro meio. Ele disse naquela manhã, eu estarei lá, e pelo meu sorriso todos vocês me reconhecerão. E pelo meu sorriso todos vocês me
sou.